Madrugada de 3 de janeiro de 2026. Enquanto a Venezuela dormia, o céu de Caracas era iluminado por explosões. Neste vídeo, vamos desvendar o que realmente está por trás da captura de Nicolás Maduro. Por que os Estados Unidos arriscariam uma intervenção militar direta? Como uma nação que já foi a mais rica da América Latina, chegou a este ponto? E o que a história nos diz sobre o verdadeiro interesse americano na Venezuela? Prepare-se porque a resposta está enterrada sob décadas de histórias e bilhões de barris de petróleo. Para entender a captura de Maduro em 2026, precisamos voltar no tempo. Nem sempre os Estados Unidos e a Venezuela foram inimigos. No início do século XX, enquanto a Europa se afundava em guerras, a Venezuela abria suas portas para as companhias de petróleo americanas. O ditador Juan Vicente Gomes ofereceu concessões generosas e o petróleo jorrou, criando uma aliança improvável, mas lucrativa. A Venezuela se tornou um fornecedor confiável, um pilar de estabilidade energética para os Estados Unidos. Essa aliança se fortaleceu durante a Guerra Fria. Enquanto Cuba se aliava com a União Soviética, a Venezuela era vista por Washington como exemplo a ser seguido, uma democracia capitalista, rica em petróleo, no quintal dos Estados Unidos. O presidente John Kennedy via na Venezuela a prova de que o progresso era possível sem o socialismo. A relação era tão próxima que a maioria das refinarias americanas na costa do Golfo foram projetadas especificamente para processar o tipo de petróleo pesado e ácido que vinha da Venezuela. Mas essa era do ouro tinha uma base frágil. A riqueza do petróleo não era distribuída igualmente, e a corrupção corroía as instituições. E então, em 1998, o tenente-coronel paraquedista, que havia tentado o golpe de Estado anos antes, venceu as eleições presidenciais. Seu nome, Hugo Chávez. Com um discurso anti-imperialista e carismático, Chávez prometeu uma revolução bolivariana, e seu primeiro alvo foi a indústria do petróleo. Aqui em Venezuela temos petróleo para mais de 100 anos. A Estados Unidos se le está acabando o petróleo. Ele iniciou um processo de nacionalização e maior controle estatal sobre a PDVSA, a gigante petrolífera venezuelana. A resposta de Washington foi imediata. A tentativa de golpe afastou Chávez do poder por 47 horas. Ele retornou, acusando a CIA e o governo de George W. Bush de estarem por trás da conspiração. A partir daí, a relação azedou de vez. Chávez se tornou a principal voz americana na América Latina, chegando a chamar Bush de o demônio, em pleno pódio da ONU. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Ele usou os petrodólares para financiar aliados e desafiar a hegemonia americana. A morte de Chávez em 2013 e a ascensão do seu sucessor Nicolás Maduro só aprofundaram a crise. A má gestão, a corrupção e a queda do preço do petróleo levaram a Venezuela a um colapso econômico e humanitário sem precedentes. E com o governo enfraquecido em Caracas, a Casa Branca, agora sob o comando de Donald Trump, viu a oportunidade perfeita para acender uma antiga obsessão. A obsessão americana pelo petróleo venezuelano não é apenas sobre quantidade, mas sobre qualidade. O petróleo da Venezuela é pesado e sulfuroso, um tipo que as refinarias americanas são especialmente equipadas para processar. Por décadas foi um casamento perfeito, mas as sanções impostas a Maduro, essas refinarias tiveram que buscar alternativas mais caras e menos eficientes. Trump deixou claro em seu discurso: ele queria reativar a indústria petrolífera venezuelana com a ajuda das gigantescas americanas. Remember, during the campaign, I'd say we're going to end up being another Venezuela, but on steroids. Big scale version, big, large, beautiful scale version of Venezuela. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. A promessa era de investir bilhões para consertar uma infraestrutura que não era modernizada há 50 anos, um projeto estimado em quase 60 bilhões de dólares. Oficialmente, a Operação Resolução Absoluta foi uma ação contra o narcotráfico. Maduro era acusado de liderar um cartel,
usando as estruturas do Estado para exportar cocaína. Mas para justificar uma intervenção tão direta, a Casa Branca ressuscitou uma política de 200 anos, a doutrina Monroe. Em seu discurso, Trump chegou a batizá-la de doutrina Monroe, uma clara referência a si mesmo. A doutrina Monroe, em 1823, basicamente diz que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos e qualquer interferência externa ou governo hostil na região é uma ameaça à segurança nacional americana. A captura de Maduro não é um evento sem precedentes. Em 1989, os Estados Unidos invadiram o Panamá para capturar o ditador Manuel Noriega, também sob acusação de narcotráfico. A operação batizada de Causa Justa deixou centenas de civis mortos e um país em ruínas. Noriega foi levado para Miami, julgado e morreu na prisão. A semelhança com a operação da Venezuela é assustadora. Nos dois casos, a justificativa foi o combate às drogas, mas o objetivo estratégico era remover um líder inconveniente e reafirmar o controle americano na região. A história, ao que parece, não se repete, mas rima. A captura de Maduro foi executada pela Força Delta, a mais elite das unidades de operações especiais do exército americano, a mesma unidade responsável por caçar Osama Bin Laden. A CIA já tinha uma equipe em campo desde agosto de 2025, mapeando a rotina de Maduro. Na madrugada do dia 3 de janeiro, enquanto explosões destruíam as forças venezuelanas em postos estratégicos de Caracas, a equipe da Delta invadiu o complexo presidencial. Maduro foi pego de surpresa enquanto dormia. Em poucos minutos, ele e a primeira-dama, Cília Flores, estavam em um helicóptero a caminho da USS Iwo Jima, um navio de assalto anfíbio que aguardava no Caribe. Com Maduro fora de cena, a grande questão é: quem governa a Venezuela? Trump afirmou que os Estados Unidos administrariam o país até uma transição segura, mas a comunidade internacional reagiu com preocupação. China e Rússia, aliados históricos de Maduro, condenaram a ação. No Brasil, o presidente Lula repudiou o ataque. Dentro da Venezuela, a oposição liderada por Marina Corina Machado se vê em uma posição delicada: apoiar a intervenção que removeu seu rival ou condenar a violação da soberania nacional. O futuro da Venezuela, mais uma vez, está sendo decidido em Washington, e o preço dessa decisão será pago pelo povo venezuelano. A captura de Nicolás Maduro é um ponto de virada na história recente da América Latina. Para alguns, é a libertação de um povo oprimido por um ditador. Para outros, é um ato de imperialismo, uma violação flagrante da soberania de uma nação em nome de interesses econômicos. A verdade, como sempre, é complexa e multifacetada. A Venezuela, com suas imensas reservas de petróleo, sempre foi um prêmio geopolítico. A nação que já foi um modelo de democracia e prosperidade, tornou um laboratório para o fracasso econômico e a crise humanitária. A doutrina Monroe, seja em sua forma original ou na versão Monroe de Trump, mostra que a política externa americana para a América Latina ainda se baseia na ideia de um quintal. A questão do petróleo, a proximidade geográfica e a estabilidade política fizeram da Venezuela o alvo perfeito para uma demonstração de força. A operação pode ter sido um sucesso militar, mas as consequências a longo prazo ainda são incertas. A reconstrução da indústria petrolífera levará anos e bilhões de dólares, e não há garantia que os lucros serão revertidos para o povo venezuelano. A história nos ensina que intervenções estrangeiras raramente trazem paz e prosperidade duradouras. O vácuo de poder deixado por Maduro pode ser preenchido por algo ainda pior. A Venezuela se encontra em uma encruzilhada, com seu futuro sendo disputado por potências globais. A grande ironia é que um país que flutua sobre um mar de petróleo viu sua população mergulhar em um oceano de pobreza. A captura de Maduro não é o fim da história, é o começo de um novo capítulo, cujas páginas ainda estão sendo escritas. E a pergunta que fica é: quem realmente se beneficiará do fim da era Maduro? Será o povo venezuelano ou as gigantes do petróleo que ainda têm um caminho livre para explorar o ouro negro do país? Se você gostou de desvendar as camadas por trás dessa operação, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossa próxima investigação.